Mas por que você disse que você mudou de não acreditar em Deus para, nesse momento, ter uma posição de que ele pode existir, só que eu não sei se ele existe? Na época que eu gravei esse vídeo, eu tava um pouco revoltada porque eu assisti um documentário que chama Unbelievers, que são de 2 cientistas, o Richard Dawkins e o Lawrence Krauss, que são super renomados, super respeitados. E eles basicamente viajam o mundo dando palestras, falando por que a religião envenena o mundo de alguma forma. E quando eu assisti aquilo, eu fiquei... impactada. Fiquei tocada, fiquei impactada. E de um ano pra cá, acho que muita coisa aconteceu comigo e eu me senti um pouco mais aberta, um pouco menos birrenta e mais aberta pra sentir coisas diferentes e deixar a minha espiritualidade entrar de alguma forma. Então, eu me sinto muito conectada com o mundo, com o universo. Eu acredito numa força maior do universo, mas não no Deus das historinhas da religião, das religiões todas. Padre Fábio, tem diferença, talvez, nesse sentimento dela em relação a esse ser maior e a dar a esse ser maior um nome? Acho que não, porque, na verdade, ela reverencia o mistério. E, às vezes, o nosso equívoco está justamente porque nós somos apresentados ao mistério com um rosto muito caricato, de acordo com os interesses políticos daquela época, dos interesses econômicos, porque a religião não está livre de transitar no meio desses poderes. Então eu encontro muitas pessoas machucadas, religiosamente falando, que não se privam de viver uma espiritualidade, porque conseguem fazer o caminho de volta dessa birra que você viveu, que eu encontro muita gente, e eu também já fui um menino berrento em alguns momentos. Você percebe que ela consegue transcender, não, esse Deus cruel a quem eu fui apresentado, que se deixa mover por uma promessa que beira o absurdo. Não, eu posso ir além disso. E o que eu acho interessante, eu como cristão, vou falar do meu lado, né? Eu acho que todo mundo que é apresentado a Jesus de uma maneira simples, direta, não tem como não se apaixonar por ele. E a partir do momento que você compreende os valores de Jesus como uma meta de vida que a gente quer alcançar, e a isso nós chamamos de conversão, a espiritualidade é possível. Porque eu gosto de diferenciar quem tem uma religião e quem tem uma espiritualidade. Nem sempre a pessoa que tem uma religião já alcançou a espiritualidade. Mas eu também, humildemente, volto a reconhecer que, como religioso que sou, encontro pessoas que não passaram pela experiência da religiosidade, mas conseguiram a espiritualidade. Como? Através da música, através da literatura, da arte. Elevou o espírito com aquilo que o mundo ofereceu. A sensibilidade humana é capaz de ser um lugar da expressão de Deus o tempo todo. Então eu vejo uma ópera, eu estou diante, igual uma vez vi Marieta Severo, quem tem medo de Virginia Woolf, né? Aquela peça era impactante, as questões humanas tratadas de maneira muito crua. Igual vi Ed Luiz uma vez, Eu Sou Minha Própria Mulher. Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. São as expressões de arte que também alimentam muitos corações. Esse rapaz aqui mesmo, que está aqui do meu lado. É um homem que se abastece o tempo todo da beleza. Ele não tem a mesma expressão religiosa que eu tenho, mas ele não se priva de ser um homem espiritualizado. Carnal, você enxerga essa forma de elevação espiritual, como o padre fala? Ou seja, então haveria um problema, na verdade, de comunicação da igreja e desse sentimento em relação aos seus fiéis? Porque, por exemplo, muita gente tem necessidade de dizer assim, eu não tenho uma religião, mas não há uma negação, muitas vezes, de um Deus. Ou dessa espiritualidade, como ela diz, mas uma negação de assumir uma determinada cara que esse Deus aparece. Isso é uma força histórica, sociológica. A religião é muito forte entre as pessoas. Sociedades são normalmente religiosas. Mesmo pessoas que são anticlericais, não gostam de padre, rabino ou pastor, gostam muito da ideia. E quando você dizia no início religião se discute, o livro da editora Planeta que nos acolheu, Crer ou Não Crer, está entre os mais vendidos do Brasil há quase um mês. Quer dizer, as pessoas estão debatendo isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E como eu comentei num artigo num jornal que eu escrevo em São Paulo, o primeiro lançamento em São Paulo, hoje teremos outro aqui no Rio, o primeiro lançamento em São Paulo me surpreendeu porque muitos religiosos vieram pelo autógrafo, pela foto, mas pediam a bênção ao Padre Fábio. E eu achei uma coisa muito interessante, a bênção, Padre Fábio. Quer dizer, era uma questão antiga, tradicional, brasileira, católica, não? E foi muito interessante.
É muito interessante acompanhar isso. Acho um absurdo o ateu catequista. Aquele que herda o pior da religião, que é converter os outros, fica gritando, não acredite. É o pior das religiões. Então, se quer para herdar o melhor das religiões, herde a música religiosa, herde a arte religiosa, herde a literatura religiosa, que é fabulosa, mas não herde esse tipo de catequese, assim, absolutamente opressiva, que às vezes eu sinto, você citou um grande ateu, tanto o Hitchens como Dawkins, eles têm uma questão, eu preciso que você desacredite junto comigo. Então, eu acho que esse é um problema da pessoa. Esse é um problema interno da pessoa. Eu não preciso que ninguém deixe de acreditar. Aliás, não gostaria, né, se mais gente fosse à igreja. É o mesmo pensamento que eu tenho em relação a tudo, absolutamente tudo. Eu quero que os outros sejam como eles são, desde que isso não infrinja a lei e a ética. Agora, vou compartilhar uma informação que vocês dois nos passaram aqui. Os dois estão nesse momento, agradeço até pela presença, com as mães internadas na UTI de hospitais diferentes, imagino. Sim. Mas os duas com o mesmo tipo de, mesma faixa etária, mesmo tipo de problema. Como os dois vivem esse momento para estarem aqui hoje e conseguirem estar dando conta de vai fazer uma noite de autógrafos, desse momento de terem as mães internadas? Bem, na quinta-feira, eu fui chamado a Uberlândia, que é onde minha mãe está, e o médico, muito diretamente, me disse que não existiam muitas chances para ela. Ela seria operada já na sexta-feira, no sábado, em regime de urgência. Minha mãe tem uma cardiopatia muito grave. E quando eu entrei dentro do quarto, a minha mãe já me recebeu cantando. Ela até brincou, porque eu gravei uma música que chama Tudo Posso, em que eu tenho a participação da Celina Borges, que é uma cantora católica. Ela ainda brincou: deixa eu ser a sua Celina Borges hoje. E aquela informação que eu recebi ali fora, de que minha mãe talvez não saísse da mesa de cirurgia, não correspondia à mulher que eu encontrava. Uhum. E aquela mulher que eu encontrei ali dentro do quarto é uma mulher que acredita em Deus nas mais pequenas coisas. Eu sei que ela pode estar me assistindo agora, porque ela saberia que nós estaríamos, o hospital iria permitir que ela visse o programa. Eu tenho na minha mãe a primeira instância catequética e talvez a mais definitiva. Uhum. A minha mãe me revelou um Deus muito, muito simples, muito amoroso, muito generoso. E hoje eu não tenho como não interpretar esse momento dela da forma como ela se interpreta e como ela me ensinou. E você, Karnal, como é que você se sente hoje aqui? Você conseguiu vir, conseguiu estar aqui presente, tranquilo? Quase que não deu, né? Quase que não deu, mas consegui. E eu fiquei constrangido, falei, como é que eu falo com o Karnal que a mãe dele está nessa situação? Eu não podia nem mandar as mãozinhas postas do que a gente manda. De emoji, né? Não, né? Não tem problema. Pode invocar São José, padroeiro da Boa Morte, festa 19 de março. Não tem problema isso. Mas a ideia de que as pessoas que a gente ama morrem. Ali uma moça disse no vídeo: minha mãe estava mal, e aí ela falou Deus e melhorou. Bem, melhorando ou não, ela vai morrer. Pode ter melhora daquele momento, mas ela vai morrer. Como eu vou morrer. Como todas as pessoas morrerão. Uhum. Absolutamente todas. Não? É doloroso porque meu amor está envolvido biograficamente com a minha mãe, está envolvido nessa herança. Minha mãe é uma mulher religiosa. Então, tudo isso é doloroso. Mas essa dor, ela é a dor do amor, quer dizer, o luto é o amor com o vetor trocado. Quer dizer, exatamente porque eu amo muito minha mãe, a ideia da perda dela me incomoda muito. Perdi meu pai em 2010, minha mãe passa por momentos de saúde difíceis e dói muito. Porém, eu sei, como diz o pai Cláudio, o padrasto do Hamlet, aí no início da peça, seu pai morreu antes dele e o seu avô morreu antes do seu pai. Isso é a ordem do mundo. Tudo que tiver carbono vai desaparecer. Tudo que for vivo vai passar. Não? Bom, gente, se vocês quiserem continuar nessa conversa e nessa história, olha só, crer ou não crer, então Padre Fábio e Leandro Karnal, provocando a gente a refletir um pouquinho mais sobre como é que é a nossa relação com essa espiritualidade.